Olá pessoal! Nesse vídeo a gente vai comentar sobre uma decisão bem recente de novembro de 2023 do TST, em que um motorista de caminhão ele foi indenizado porque trabalhava muitos dias seguidos. Vamos então para o vídeo para entender melhor essa notícia? Então, pessoal, para a gente entender melhor essa notícia e chegar de fato lá na decisão final do TST, é muito importante a gente entender todo o desenrolar desse processo. Então vamos lá. Esse processo ele começou em Joinville, aqui em Santa Catarina, e foi justamente um motorista de caminhão que resolveu procurar a justiça, através do seu advogado, para buscar o que ele entendia de direito. E o que era nesse caso? Esse motorista, assim como muitos outros, trabalhava muitas horas por dia. Foi colocado aqui na ação trabalhista que ele trabalhava de 12 a 18 horas por dia, então alguns dias um pouco mais, alguns dias um pouco menos, mas percebam que ultrapassa muito a jornada padrão de 8 horas por dia. E além disso, também foi colocado aqui que ele trabalhava muitos dias seguidos, muitos dias consecutivos, ou seja, ele não tinha geralmente aquele repouso dos domingos ou então um outro dia na semana. Ele trabalhava e não tinha o seu repouso. Então tudo isso foi exposto para o juiz lá de Joinville e ele trouxe ao longo do processo provas comprovando de fato isso que ele tinha alegado na sua inicial. Então que provas foram essas? Principalmente testemunhais. Ele trouxe provas testemunhais no seu processo e comprovou de fato para esse juiz que ele havia trabalhado nessa jornada bem elastecida, bem grande e também por muitos dias consecutivos, várias e várias vezes. Então não se trata aqui de um fato isolado. Essa era a rotina desse motorista que trabalhava muitas horas e a gente sabe que é a rotina da maioria dos motoristas, infelizmente. Depois que houve essa decisão de Joinville, que foi sim positiva para esse motorista, o processo ele foi para Florianópolis, para o Tribunal Regional do Trabalho. Então, houve um recurso e ele foi para a segunda instância que nós chamamos. Lá em Florianópolis, de novo, ficou demonstrado que sim, esse motorista trabalhava muitas horas por dia e também muitos dias consecutivos. Então, de novo, foi vitorioso também nessa questão. E aí lá, em Florianópolis, foi feito um recurso por parte da empresa falando, olha, eu não estou concordando ainda com essa decisão, eu quero que o processo vá lá para Brasília, no TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, para que seja feita de novo uma reanálise. E assim foi feito. Os juízes, os ministros que nós chamamos lá em Brasília, eles julgaram o processo, analisaram o recurso e falaram que sim, que nesse caso era devida uma indenização para esse motorista. Tanto pelo fato de ele trabalhar muitas horas por dia, como também pelo fato de ele trabalhar muitos dias consecutivos, Aqui, por exemplo, ficou demonstrado, ficou comprovado que esse motorista às vezes trabalhava por 13 dias consecutivos. E a gente sabe muito bem que, na verdade, se trabalha ainda muito mais dias consecutivos, Nós temos muitos clientes que nos falam, olha, eu saí em viagem no dia X e retornei para minha casa, Então, fiquei em viagem todo esse tempo, seja aguardando carga e descarga, seja efetivamente dirigindo, mas fiquei longe de casa um período de 30 dias, por exemplo, ou até às vezes mais. Então, a gente sabe que, de fato, é uma jornada muito exaustiva. E é justamente por isso que esse motorista recebeu essa indenização, porque é uma jornada que nós chamamos de extenuante, muito extensa, muito cansativa, e ela acaba roubando, digamos assim, alguns momentos que esse motorista, que esse profissional poderia ter, como por exemplo, momentos de lazer, momentos de descanso, momentos com a sua família, momentos de estudo, de aperfeiçoamento, de confraternizações, momentos que uma pessoa normal que trabalha 8 horas por dia e tem o seu dia de repouso na semana, também consegue usufruir. Então, nesse caso, ficou evidente para todos esses juízes que foram julgando o processo em cada uma das suas etapas, que era sim devida essa indenização, porque ele não tinha simplesmente esse momento de descanso, esse momento de lazer, esse momento com a família, esse momento, enfim, para fazer o que ele bem entendesse, porque é um momento dele, é um repouso que a lei garante para ele e que ele simplesmente não tinha. Neste caso, também foi pedido, foi colocado desde lá do início do processo,
que esse mesmo motorista, ele também não tinha o intervalo intra-jornada, que nós chamamos, que é aquele intervalo para refeição, para almoço, né? A lei garante pelo menos 1 hora, mas, de novo, mais um desrespeito que acontecia, ele também não tinha esse intervalo. Então, todas essas irregularidades que nós estamos falando aqui, né? Seja a quantidade de horas muito grandes trabalhadas durante o dia, seja os intervalos, por exemplo, de almoço, ou até o intervalo entre uma jornada e outra, né? O término de uma jornada e o início dela no dia seguinte, todos esses fatos que vão sendo verificados, que vai se vendo que não tem um respeito à lei, né? Eles vão somando e cada vez mais fica evidente que é devida a indenização para esse motorista, porque foi ceifado dele essa oportunidade de descanso, essa oportunidade de lazer e esses intervalos e todas as horas que a lei prevê. Então, é um acúmulo de desrespeitos que vai fazendo com que gere direito a essa indenização, né? Sem falar os danos, muitas vezes, psicológicos que esse motorista sofre, né? A gente sabe que é muito cansativo a gente permanecer, às vezes, 30 dias trabalhando sem ter um momento de repouso em casa, sem ter um dia de descanso, sem ter os intervalos respeitados também para fazer pausas mais tranquilas para a refeição, sem receber também as horas extras que se está prestando. Então, foram muitos e muitos desrespeitos e justamente pelo abalo, né, que esse motorista veio sofrendo, é que foi concedida essa indenização para ele aí de danos morais e existenciais. Inclusive aqui a questão do valor, né? Muita gente também tem essas dúvidas. Como é que é fixado o valor de indenização? Nesse caso aqui, o juiz de Joinville havia concedido uma indenização de R$8.000. O processo foi tendo todas aquelas etapas que eu mencionei aqui e a decisão final lá de Brasília é que ele possuía o direito de receber uma indenização no valor de R$13.000. Então, além, né, de ele receber, de ele ter o direito, digamos, concedido pelos juízes ao longo do caminho, quando ele chegou na decisão final de Brasília, ele ainda teve um aumento no valor dessa indenização. Foi fixado em R$13.000. Agora, você pode estar pensando, né? E se eu entrar com um processo, já que eu estou passando por essa mesma situação, vou receber R$13.000 também? Depende, tá certo? Primeiro de tudo, como a gente viu, a prova aqui é muito importante, então é necessário que no seu processo também fique comprovado tudo isso que está sendo pedido. E além disso, a indenização também leva em conta outras situações, né? Então ela vai analisar caso a caso, as provas, a situação que aquele motorista foi exposto, e aí sim o juiz vai fixar uma indenização que ele ache justa para o seu caso. Considera também o porte da empresa e entre outros muitos fatores, né? Por exemplo, essa aqui era uma empresa que é relativamente pequena, né? Uma empresa que tem um porte grande possibilita sim que haja talvez uma indenização de valor um pouco maior. Então, cada situação é única, não há como a gente aqui dizer, né, que a indenização vai ser fixada no valor de 13 ou no valor de 15, ou enfim, seja o valor que for, não há como a gente precisar isso. Realmente, cada um dos casos é analisado de uma maneira individual para que se fixe justamente a indenização mais correta e mais justa para ele. E aí, o que vocês acharam dessa decisão? Está correta de fato essa indenização? Não está? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Inclusive, se vocês conhecem motoristas que passam por essa mesma situação, enviem o vídeo para ele entender e saber quais são os seus direitos nessa situação. Agora, se vocês gostaram desse formato de vídeo, em que a gente traz uma decisão, comenta ela aqui para vocês, explica direitinho todo o andamento do processo, comentem também para a gente entender que vocês gostam desse tipo de vídeo e produzir mais ainda, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e até a próxima!